E, curiosamente ou não, é também por onde circula um outro personagem que o rubro-negro agora começa assim a especular e que envolve um rival, certo, Roberta? Conta pra gente. Oi, Bruno. Muito boa tarde para você, para a Mari, para todos os companheiros, também para o fã de esporte aqui no Ninho do Urubu. Sol bem forte aqui no Rio de Janeiro. Foi nesse sol, né, que os jogadores do Rubro Negro treinaram, se preparando, encerrando essa preparação para a partida contra o Atlético Paranaense neste sábado pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, você está falando, né, sobre a notícia aí que o portal Goal até publicou dizendo que o Gustavo Scarpa do Palmeiras teria pedido até para não renovar o contrato com o time, ele que tem contrato até o final do ano, até o fim de 2022, e caso não renove, ou seja, o Flamengo estaria monitorando esse jogador, de acordo com essa publicação do Goal. O Gustavo Scarpa, com o contrato que tem hoje, estaria livre, então, para acertar um pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 1º de julho. Mas nas redes sociais, o Gustavo Scarpa se manifestou. Ele publicou uma foto com a mão na cabeça, falando: quando leio notícias sobre o Scarpinha, um pouco indignado aí com essa situação de que ele estaria interessado em não renovar com o Palmeiras. Vale a gente pontuar por aqui que a janela de transferências, a segunda janela de transferências do mercado brasileiro, reabre no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto. O Flamengo, claro, está sempre ligado no mercado em busca dos melhores jogadores e até agora contratou 5 atletas: o goleiro Santos, Marinho, o zagueiro Fabrício Bruno, o zagueiro Pablo, também o lateral Ayrton Lucas. Bruno, volto com você. O Scarpa já deu uma assentada no assunto ali, como a Roberta trouxe, né? Fez o post. O que você tá rindo? O Scarpa não é muito normal, né? Não. Não é? As postagens dele, assim, são engraçadas, né? Porque, normal, às vezes, o jogador mesmo, né? Quando fica bravo com uma notícia, às vezes ele é mentira, tal. O Scarpa já meteu... Essa imprensa. Isso, Scarpinha e algumas notícias. Dele, quando lê algumas notícias sobre o Scarpinha. Eu adoro gente que fala na terceira pessoa. Também não diz que vai ficar, né? Porque ele pode estar falando sobre ele jogar no Flamengo e não que ele não vai renovar. Cara, assim, pra mim isso é tudo tão normal, velho. Tanto ele não querer renovar, quanto os outros times se interessarem por ele. Faz parte, cara. O mercado é assim. O que o Palmeiras pensa também em tentar fazer algum dinheiro no meio do ano com ele? Vale a pena também. Não seria nenhum dinheiro que ia mudar a vida do clube, né? Então, acho que todo mundo tem que ser absolutamente profissional. Assim que, por exemplo, Felipe Melo. Há quanto tempo sabia que o Felipe Melo não ia ficar no Palmeiras? Isso. Não foi super importante na reta final? Sim. Jailson, né? Jailson, enfim, o cara foi profissional até o último dia. Então, se for a escolha... O Mbappé no PSG, poxa, levando para um nível absurdo. Se for a decisão do Scarpa não seguir no Palmeiras, não quer dizer que ele não vá ser importante, que ele não vá ajudar. Isso aí é normal. E também não quer dizer que não tenha... respeito, né? É uma questão profissional. E a gente nem sabe, e também o Flamengo olhar e falar, pô, acho que cabe fazer uma proposta. Ele pode, legalmente, 6 meses antes, ele pode assinar um pré-contrato. Ele pode também esperar e só definir o futuro no fim do ano. Tudo isso é normal, gente. Também é normal nessa fase o empresário também jogar, dar uma pressionada aqui, uma pressionada ali, para receber o valor do aumento que ele quer para o jogador dele. Faz parte, isso aí E assim, normalmente o jogador, claro que ele é o principal interessado, mas ele tem gente que cuida disso, né? Ele não precisa estar com a cabeça perturbada em relação a isso no dia a dia, né? Ele pode só falar assim, isso aqui eu não quero, esse caminho para minha carreira não é interessante. Porque assim, a notícia do site fala que o Scarpa avisou que não pretende renovar. A gente olhando de fora, é difícil imaginar um motivo para falar assim, poxa, por que o Scarpa estaria infeliz no Palmeiras? Né? O cara é titular, o cara mora perto aqui da cidade que ele está toda hora, Hortolândia, ganha título, acho que está com salário em dia, deve ter um salário bom. O que o deixaria infeliz? Mas o Scarpa também tem essa cabeça diferente e, de repente, querer coisa diferente. E tem um outro ponto, que tudo isso pode fazer parte de negociação. Né? Ele tem o direito, né, de optar por sair, por ficar... E ele pode também, assim, não estou falando que foi isso, até porque ele desmentiu, né? Mas em algum momento alguém pode ter falado assim, olha, vamos deixar saber que você não vai renovar, vamos ver qual vai ser o comportamento do clube. Verdade. Vamos ver
se tem muito clube interessado. Não tenho a menor dúvida. A gente fala há muito tempo de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Há muito tempo, que está na cara que esses três vão... O Atlético deve ter jogador cobiçado por outros times, o Flamengo deve ter jogador cobiçado pelo Palmeiras, o Palmeiras tem jogador cobiçado por esses dois. Certamente. Porque são 3 grandes elencos. Eu acho ainda é um processo muito inicial, talvez, de negociação. Vocês acham que o Flamengo olharia para o Palmeiras e falaria assim, eu preciso tirar o Scarpa de lá? E aqui ele vai ser importante? O Palmeiras não olhou para o Pedro? Ah, mas o Pedro acho que é um outro nível, né? O Palmeiras precisa do Pedro. Preciso desse centroavante. O Flamengo precisa do Scarpa? O Scarpa pensa fazer um lado esquerdo ali. O Bruno Henrique já tem uma certa idade. Não que ele vá cair drasticamente de rendimento, mas eu acho que é para você pensar em opções. Faz mais de uma função. Seria importante, seria útil. E não vou negar o trabalho do Abel em recuperar o melhor nível do Scarpa, que é um jogador que já foi considerado descartável lá atrás. Sim. Né? E hoje não, pelo contrário. Mas eu acho que um clube como o Flamengo olha para o Scarpa, está no mercado, está disponível. E outro ponto, você não precisa investir na contratação, você vai gastar ali luva, salário, mas ele está livre no mercado no fim do ano. Sim. Então, como custo-benefício, seria super interessante. Voltar com a Roberta aqui, porque independentemente de mercado da bola, o Flamengo tem um jogo complicado também pelo Campeonato Brasileiro. Não é fácil encarar o Furacão, né, Beta? É verdade, ainda mais fora de casa, né, Mário? O Flamengo viaja hoje na parte da tarde para Curitiba. Mais um bichinho passando por aqui, gente. Esses bichinhos estão me perseguindo aqui no Ninho do Urubu. Ou seja, o Flamengo viaja hoje na parte da tarde para encarar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E nessa partida, o Paulo Souza vai completar 20 jogos no comando do rubro-negro. E aí eu fiz um levantamento, então, das últimas 19 partidas, quantas vitórias, derrotas e empates, e anotei aqui os números. São 12 vitórias, 2 derrotas e 5 empates com Paulo Souza no comando do Flamengo. Esse Flamengo que começa agora a ganhar uma cara. O Paulo Souza estreou contra o Boa Vista lá, né, no comando do time pelo Campeonato Carioca, testou, mudou os jogadores de posições, inclusive colocou, né, até o Everton Ribeiro ali jogando como ala esquerdo. Agora ele já está jogando na função dele mesmo. Os homens de frente agora estão mais próximos também. Então o Paulo Souza encontrando aí o caminho desse Flamengo que vem evoluindo jogo após jogo, depois da partida contra o Tajeres pela Conmebol Libertadores, fez um bom jogo também, vitória contra o São Paulo por 3-1, empatou com o Palmeiras por 0-0, um empate que foi digno também de aplausos no Maracanã. Então o Paulo Souza aí encaixando as peças e os jogadores assimilando as ideias. Claro que a escalação do Paulo Souza é sempre uma incógnita, né, já que ele mexeu bastante, vinha rodando muito o elenco, então é sempre uma incógnita, mas eu trago aqui um provável Flamengo que vai encarar o Atlético Paranaense nesse sábado pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Hugo no gol, provavelmente o Isla, lembrando que o Mateuzinho sofreu uma lesão, até apurei no treino de hoje, ele foi a campo, mas foi a campo com os fisioterapeutas, então ainda segue fora Arão, Davi Luiz, Felipe Luiz, João Gomes, que vem sendo um dos pilares também desse time do técnico Paulo Souza, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Fica aí a dúvida se ele vai com o Lázaro ou se o Bruno Henrique fica à disposição. Também apurei que no trabalho de hoje o Bruno Henrique trabalhou na academia. Fica a dúvida, então, se o Bruno Henrique viaja para essa partida e o Gabigol. Esse, então, um provável Flamengo para encarar esse Atlético Paranaense. Só para a gente fechar, falando um pouquinho sobre a maratona de jogos que o Flamengo tem pela frente, porque o Flamengo só vai voltar a jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 8 de maio. Então eu coloquei aqui os confrontos, né, o caminho que o Flamengo tem pela frente nos próximos dias. Serão muitas viagens. Vai para Curitiba, então, na tarde dessa sexta-feira, e enfrenta o Atlético Paranaense no sábado. Aí, depois disso, no dia 28, tem Universidade Católica do Chile, lá no Chile, pela Conmebol Libertadores. Depois, Copa do Brasil, 1º de maio, contra o Altos, do Piauí. E aí, no dia 4 de maio, Tajeres, lá na Argentina. E aí, finalmente, no dia 8 de maio, o Flamengo volta a jogar no Maracanã Clássico contra o Botafogo. Ou seja, vai ser uma rotina pesada para o Flamengo nos próximos dias. Companheiros, volto com vocês. 4 jogos fora, É. E tem aí alguma... Vamos só despedir da Roberta aqui também. Liberar a Roberta nesse sol do Rio de Janeiro. Vai curtir seu carnaval, Beta. Beijo.
Obrigada, beijo. Vou curtir o bloco da Larissa, o bloco que Da ninguém filha. dorme, né? Minha bebezinha não dorme à noite, mas eu fico acordada. Beijo, gente. Tchau. Boa. 4 jogos fora. Não só isso.